Bom dia a todos. Meu nome é Adriano Proença, eu sou professor da UFRJ e do Laboratório de Gestão Estratégica da Tecnologia e da Inovação, da Engenharia de Produção, lá do Fundão. E hoje, primeiro que agradecer estar aqui no ECOA, é bastante interessante. Eu também sou membro do Conselho Científico do IBRAC, e a gente tem feito uma razoável relação com a China, procurando estudar a China em alguns estudos. Só que a China é um infinito de conhecimento e ninguém realmente abarca todos os aspectos que têm que ser considerados para a gente entender o que está acontecendo lá. Então o assunto aqui é um pouco técnico, é um pouco diferente do que a gente viu até agora, mas o que eu trouxe para hoje é um aspecto do desenvolvimento chinês nesses últimos 40 anos, tá? Que é a ideia de inovação secundária, tá ok? Para começar, a inovação secundária chinesa é um conceito chinês. Ele foi criado pelo honorável professor Qinhui Xu e pelo professor Xiaobo Wu, da Universidade de Zhejiang, atualmente, né, é o Instituto Nacional de Gestão da Inovação da China. E o honorável professor Qinhui Xu, ele foi eleito membro da Academia Chinesa de Engenharia e é considerado o pai da gestão da inovação na China. Bom, e para a gente entender esse modelo, eu preciso de alguns grafismos, porque eu sei que nem todo mundo é desse ramo aqui. A saber, primeiro, uma ideia antiga, uma ideia norte-americana, do professor William Abernathy, do professor James Luther Beck, lá do final dos anos 70, e que se refere à indústria mais tradicional, a indústria século XX. E o que você tem é a ideia que, inicialmente, num determinado setor, a gente tem uma taxa de inovação maior na inovação por produto. Essa inovação produto é o experimento em relação a que forma aquele bem ou aquele serviço vai tomar, que vai se difundir socialmente como sendo a forma daquele produto. Exemplo, a gente pensar no automóvel, nós vamos pensar no automóvel tipicamente com 4 rodas, 5 lugares, enfim, é como o design dominante, que é a expressão que a gente usa, se consagrou. Uma vez que o design dominante esteja consagrado, a taxa de inovação em produto ela começa a cair e as empresas do setor que foram conseguindo sobreviver e forem bem-sucedidas tendem a maximizar sua taxa de inovação em processo, ou seja, a forma de fazer e entregar esse produto ou serviço. E à medida em que a indústria amadurece, as taxas de inovação vão caindo. Então, esse é um primeiro grafismo que representa essa ideia conceitual. O segundo grafismo, que eu não sei, entrou certo, é a ideia para ilustrar de descontinuidade tecnológica. Aí foi um jogo de curvas S, pensado por Richard Foster, ele na época era diretor da McKinsey, mas teve tempo para produzir um livro muito interessante sobre como pensar essa discussão de transição tecnológica. E o interessante aqui veja essa linha cheia, é que no nascimento você tem um certo esforço de engenharia dando poucos resultados, até o momento que ocorre uma inflexão, e aí, com pouco esforço de engenharia relativamente falando, você avança nessa trajetória até o momento que ela começa a se esgotar. E o próximo passo vai ser muito exigente. Então, você aqui no finalzinho, a curva é flat, porque eu preciso de muito esforço de engenharia para conseguir um avanço relativamente pequeno. Só que, isso é interessante nessa representação, a gente tem novas tecnologias aparecendo. No começo, essas inovações radicais, elas têm um desempenho inferior à vigente, entretanto, se elas conseguem fletir para cima, elas começam a avançar aceleradamente e você caminha para uma nova trajetória tecnológica. Então, esse é um drama para firmas estabelecidas, porque no início da curva da tecnologia, ela tem um desempenho inferior à vigente. Então, é muito difícil você fazer essa passagem de executivos de todos os tipos, vão te contar como é difícil você migrar para uma nova trajetória tecnológica quando ela desempenha pior da que a que você domina nesse momento. E aí a gente entra na representação da inovação secundária, o modelo da Universidade de Zhejiang. O que é interessante aqui? É uma composição desses gráficos com uma observação sobre a situação chinesa. Então, isso foi pensado como uma consideração conceitual sobre o que estava acontecendo nas empresas chinesas ao longo dos anos 80, 90 e na última década. A saber, a curva tracejada é o processo de evolução do setor na China em relação à curva vigente no Ocidente. É o que eles chamaram de inovação secundária padrão. Então, você tem um processo de entrada atrasado na tecnologia, com inovações basicamente em processo.
Assim, alguns exemplos que eu conheço, você incorpora, por exemplo, soluções que usam uma intensidade de força de mão de obra, de força de trabalho nas linhas de produção, muito maior que o Ocidente, porque notoriamente a força de trabalho chinesa é mais barata. E com isso, incrivelmente, você consegue mais flexibilidade na produção. Então você lentamente vai avançando em direção à referência que você tem da indústria ocidental e acaba conseguindo um desempenho superior naquele seu produto, particularmente em custo. Tipicamente associado a alcançar o mercado de massa chinês, que é muito vasto, e você conseguir preços melhores, porque é um mercado menos afluente, particularmente nesses períodos que eu mencionei. Só que existe também a inovação secundária avançada, a saber, tendo feito esse desenvolvimento, as empresas observam a curva já existente no Ocidente, procuram reproduzir, aprender como fazer, mas já numa região mais próxima da fronteira. Então, com isso, essas empresas conseguem avançar em relação à curva vigente no Ocidente, fazendo uma inovação dita secundária avançada. Também é incremental. Mas veja, é um avanço, você entrega até produtos melhores, particularmente para as condições do mercado chinês. Não, o que é interessante nesse modelo, que alguns americanos chamam de reinovação, é que com a inovação secundária, o processo pelo qual você desenvolve a inovação secundária é muito pedagógico. Você vai desenvolvendo capacitações para a inovação. Então, muitas empresas chinesas, eu estou me referindo aqui àquelas já estabelecidas, mesmo algumas digitais começaram assim, o próprio Alibaba, num certo momento, ele se entende como um reprodutor do que ele está vendo no mercado americano de digital, só que essas firmas mais digitais elas têm um perfil diferente das firmas industriais, obviamente. Elas já estão numa base tecnológica distinta. Então, me refiro aqui basicamente às já estabelecidas que vão vivendo o aprendizado de como se adaptar, como gerir, como se desenvolver, até o momento que estão colocadas diante de alguns. Como é que você passa de uma curva para outra, que não é nunca uma decisão fácil. É o que eles vão falar, a segunda aquisição tecnológica. Então, esse é o modelo do Tim Hui-Chu e do Wu Xiaobo, e que, no momento, está enfrentando eles se defrontam, esse parque tecnológico se defronta com uma questão, obviamente, muito desafiante, que é justamente a transformação digital. Então, quais são os sinais? Veja, a gente acabou de ver aqui o pessoal da Repsol falando da massa de investimentos em digitalização nos processos de exploração e produção. A doutora Tamara apresentou aquilo para a gente. O desafio da transformação digital, entretanto, não é só o de você incorporar tecnologia digital à sua cadeia de valor. Basicamente, os exemplos que a gente viu aqui da Repsol. Então, eu fui lá melhorar os algoritmos para entender melhor a exploração do petróleo, foi para fazer uma perfuração melhor, para fazer um descomissionamento, que é uma coisa muito importante. Mas esse é um pedaço da história. A transformação digital, eu estou convicto disso, pelo que eu tenho observado em empresas estabelecidas, ela demanda uma reconcepção, por exemplo, da sua estratégia empresarial, da forma como você compete, do escopo de oferta de produtos e serviços, de bens e serviços que você está fazendo. Então, não é só uma transformação na cadeia de valor. Eu vou ter que repensar, em muitos casos, o meu modelo de negócio. Eu vou ter que pensar assim, veja, como é que eu vou interagir com um ecossistema de negócio crescentemente digital? Eu vou ter que pensar se meu posicionamento competitivo continua apoiado só em baixo custo ou se eu parto para alguma forma de diferenciação. Então, realmente, uma dimensão relativa à estratégia empresarial será alterada para a transformação digital. Uma outra dimensão é a reconexão com os clientes. A gente já aprendeu que o mercado de massas não vai funcionar com um massacre publicitário. Todo mundo que mexe com startup já sabe, o pessoal do Lean Startup, técnicas parecidas, que é um processo de construção de relacionamento com o cliente, entre atraí-lo, convencê-lo, mantê-lo e que ele participe da divulgação das qualidades do seu produto ou serviço. Além disso, quando eu tenho os dados que a digitalização me permite, que envolve vários trabalhos aí de inteligência artificial, de previsões em cima de analítica, né, de analytics, você pensar como aproximar, porque nunca é total, a individualização da experiência do seu consumidor. O consumidor
direto, uma certa maneira, você vai acompanhar a experiência dele, buscar o perfil dele, ou do grupinho dele, do nicho que ele representa, ou numa relação entre negócios, o que aquele cliente empresarial pode tirar de você enquanto um provedor de informação, por exemplo. Que informações que você tem que são úteis para o seu cliente. E, eventualmente, essas informações podem ser um negócio mais interessante para quem está comprando do que propriamente o serviço ou produto que você presta. Bom, além disso, tem, aí o exemplo da Repsol foi bastante completo, a ideia da reconfiguração de cadeia de valor. Então, eu não estou mexendo só em como eu faço as coisas, mas na relação entre as etapas do meu processo. Então, se eu tenho a capacidade de digitalizar o que está acontecendo no meu processo de produção, eu posso comunicar isso para a minha área de desenvolvimento de processos e produto e acelerar a maneira como eu estou competindo. Eu estou entregando mais resultado no menor tempo. E aqui na reconfiguração da cadeia de valor entra, a meu juízo, não só a questão da produção, como a da distribuição, do suprimento e o seu processo de inovação. Então, nós já aprendemos hoje que ninguém inova sozinho. Não preciso nem falar clichê tipo lá, inovação aberta. Mas o seu ecossistema de inovação, em cima de uma base digital, ele pode conversar entre si de uma forma nova. As trocas podem ser feitas de uma maneira diferente do que vieram sendo feitas até aqui. Então, não é só no sentido, vou procurar ou saber o que as startups estão fazendo à minha volta, mas acompanhar essa relação com as startups em cima de uma base digital. Tá? E, finalmente, a última dimensão que eu vou destacar aqui é a de reprojeto organizacional. Eu acho que todo mundo que for falar de digitalização, transformação digital, vai mencionar a necessidade de uma nova cultura. Eu diria que não é nem uma cultura digital apenas, é uma cultura de inovação, uma cultura inovadora, que é o grande desafio hoje em gestão da inovação. Que não é dizer vamos todos perdoar as falhas, etc., porque vocês já sabem, a questão da inovação exige não só a liberdade de criar, mas ela é altamente exigente de competência. A tolerância à falha vem acompanhada de uma exigência de competência e capacidade. Senão você não pode liberar as falhas, como se diz mais ou menos nas palestras de motivação. Então, aqui no reprojeto organizacional entra a cultura, mas entra também a necessidade de conciliar 3 dimensões muito difíceis. Porque, por um lado, todos continuamos querendo redução de custo. Então, a eficiência é uma variável-chave. Eu também preciso me lidar com as flutuações do meu ambiente. Então, eu preciso de flexibilidade. Mas tem um terceiro componente que crescentemente vai ficar evidente para as empresas, ele é bem difícil, é a capacidade adaptativa. Né? O nosso ambiente hoje, para usar um acrônimo famoso lá nos Estados Unidos, ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu não tenho como prever o que vai acontecer. Então, nós brasileiros estamos particularmente cientes do que tem pela frente. E é complexo. Há muito que a gente não sabe que não sabe. E a única forma de lidar com o que a gente não sabe que não sabe é se preparar para se adaptar. Então, aqui no reprojeto organizacional, eu tenho esse terceiro elemento, que vai além da eficiência e da flexibilidade, que é a capacidade adaptativa. Então, veja, essas 4 dimensões, na verdade, são clássicas, é só para dar um exemplo de como a transformação digital muda a natureza do negócio. Ela exige uma reconcepção do negócio. E a trajetória da inovação secundária, ela tem que ser vista, ela criou capacitações para inovação, mas ela se deu muito na forma de absorção de tecnologia, de você, de alguma forma, incorporar tecnologia, não só da informação, como de produção ou de projeto. Mas o que está em jogo hoje é uma reconcepção da empresa. Mesmo na China, eles estão se pensando o que a gente vai fazer para se reconceber. A agenda deles está parecida com a norte-americana, com a brasileira. Esse problema não é só chinês. Mas veja, é uma discussão de inovação primária na reconcepção e articulação das várias dimensões do negócio. Isso quer dizer que você não vai resolver o problema comprando startup. É bacana ver o processo de venture capital levantando as startups, o Brasil está passando por isso também, alguns setores, né, as fintechs que não me deixam mentir, mas você não vai resolver isso só trazendo essa novidade. Porque, em geral, quando você vai trazer a novidade é para encaixar em algo que você já faz. A questão é, o que passou a ser o seu empreendimento? Qual é o seu negócio agora? Velha pergunta que volta com força total no momento que você tem uma mudança de base tecnológica dessa natureza. Então, para usar uma expressão consagrada, né, aqui na linguagem popular, não está fácil para ninguém. E não está fácil para os chineses também.
Tá ok? Então é isso, eu agradeço muito. Estamos lá no FRJ, na gloriosa Ilha do Fundão. E meu e-mail está ali, adriana@polifrjbr. Se vocês querem entrar em contato comigo, eu vou adorar discutir o que a gente colocou aqui. Obrigado.